Esse espaço é um espaço da gente contar histórias. E eu sei exatamente o que eu vim fazer aqui. Contar sobre o que sustenta meus sonhos. É exatamente saber que no meu caminho até aqui sempre teve alguém para segurar a minha mão. A Jaciana, de 7 anos, sempre ouviu que precisava conhecer o mundo, que o mundo era grande demais. A minha mãe me dizia isso. E num determinado momento, eu consegui entender que ao me dizer isso, ela estava tentando me mostrar que todas as dificuldades que cercavam a nossa vida não fariam diferença se eu acreditasse nas coisas que eu conseguia sonhar e conseguisse encontrar ao longo desse meu caminho espelhos positivos que me guiassem ao longo da minha trajetória. Eu me chamo Jaciana Melquíades, nasci dia 7 de novembro de 1983 em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. E contar histórias é o que eu sei fazer. E acho importante eu me situar no tempo e no espaço para vocês entenderem o quanto foi difícil a minha trajetória de me transformar nessa mulher negra, periférica, que está aqui hoje conversando com vocês. A minha primeira experiência positiva que me deu sensação de pertencimento no mundo foi na escola. A escola me deu esse começo de humanidade que eu falo tanto dentro da Era Uma Vez o Mundo. E essa humanidade veio a partir do momento que eu consegui ver a minha professora de história. A minha professora de história foi o meu maior exemplo, a minha maior inspiração, porque ela era como eu. Ela era uma mulher negra, ela era uma mulher que se parecia comigo, ela era uma mulher que tinha uma trajetória parecida com a minha. E ela, nesse momento, segurou a minha mão e disse: vem, vem que existe um monte de coisa possível para você. A Era Uma Vez o Mundo surgiu exatamente a partir dos sonhos dessa criança, que conseguiu enxergar nos espelhos positivos que foram se apresentando ao longo da minha vida, que era possível sim eu ocupar vários espaços, que era possível sim eu ser a pessoa que se tornaria essa mulher que está aqui conversando com vocês hoje. Outro momento que foi muito importante na minha vida foi ter entrado na universidade. No meu primeiro dia de aula, eu gosto sempre de contar essa história, eu cheguei no IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, porque eu fui fazer história, óbvio, inspirada pela minha professora que fez com que eu sonhasse ser professora de história. Eu cheguei no IFIX de braços dados com meu pai, que me levou até a minha sala de aula, e dei de cara com outra mulher negra, Giovana Xavier. A Giovana Xavier estava sentada, meio perdida. Na época ela estava fazendo graduação, a gente conversou depois, e ela estava ali, só sendo e me dizendo com a presença dela de que aquele era um espaço para mim também. Com o corpo dela, com o corpo negro dela presente naquele espaço, ela me dizia: vem que esse espaço universitário é para você também. E foi dessa forma que eu fui trilhando o meu caminho e chegando até aqui, com mulheres negras ao longo do caminho, sem nem saberem da minha existência propriamente, me dando força e me indicando o caminho que eu tinha que fazer também. A Era Uma Vez o Mundo, ela surge dessa inquietude, desse monte de pensamentos que eu tinha na minha infância e que me acompanharam até o início da minha vida adulta. Por que é tão difícil eu estudar? Por que é tão difícil eu conseguir fazer as coisas que para determinadas pessoas é tão mais fácil? Por que não tem uma pessoa que se parece comigo na televisão? Por que é tão complexo eu conseguir acessar determinados espaços que para algumas pessoas acontece com tanta facilidade? A Era Uma Vez o Mundo vem e existe para fazer com que a vida do meu filho, Matias, não seja tão complexa quanto a minha. Vem para fazer com que crianças como as que eu fui não precisem se fazer esse tipo de questionamento. Para que crianças como as que eu fui consigam ter espelhos positivos
ao longo da vida, desde a sua menor infância, e consigam construir esse sonho de ocupar todos os lugares que elas sonharem ocupar. Falando especificamente do que eu faço bonecas negras. Eu vivi a vida inteira brincando com bonecas brancas. Eu vivi e cresci tentando me encontrar em pequenos objetos que não se pareciam comigo. E eu vivi vendo pessoas que sempre se viram representadas, não se importando com o fato de que eu não conseguia me ver nos espaços. A Era Uma Vez o Mundo é uma empresa de impacto social que cria brinquedos e atividades educativas e representativas para que crianças negras consigam crescer se vendo representadas. Eu levei pouco mais de 30 anos para conseguir me ver bonita, potente. Eu levei pouco mais de 30 anos para conseguir aceitar características positivas que existem em mim. Aceitar esse lugar de silenciamento faz com que nós sigamos a vida aceitando o ombro baixo, a vergonha de estar nos espaços, o braço cruzado quando a gente está na frente de outras pessoas, a timidez que camufla, na verdade, o silenciamento que perpassa a vida de pessoas negras. Sair desse lugar, romper com essa narrativa do silenciamento, tem a ver com criar possibilidades subjetivas de fazer crianças crescerem se vendo no centro, se vendo potentes, se vendo bonitas. A Era Uma Vez o Mundo cria essas possibilidades. E a mão que me estenderam a vida inteira, eu estendo a partir da Dandara. A Dandara é a mão que segura numa criança e mostra para ela que ela é bonita, que ela é potente, que ela é altiva, que ela tem uma história que existe e começa não na escravização de pessoas, mas numa suntuosidade, numa beleza que não ensinam ainda hoje para a gente nas escolas. A mão que eu estendo é a Dandara. E a Dandara vai dizer que o problema, a aberração, a grande questão que a gente precisa resolver é o racismo. E não mudar as minhas características, e não achar que tem algum problema principalmente no meu corpo, no meu rosto. A Dandara vai segurar a nossa mão e vai dizer que a gente precisa combater o racismo. Brincar é poder. Essa é a frase que vai em todos os brinquedos que saem do lugar que eu chamo de fábrica dos sonhos, que Era Uma Vez o Mundo. Poder, no caso, é verbo. Verbo que autoriza a nossa trajetória, verbo que confere poder à nossa existência. E é também substantivo. Substantivo que nomeia a nossa existência. Substantivo que nos dá liberdade, autonomia e faz com que a gente entenda que brincar pode ser possível e que transforma completamente os nossos afetos. E a Dandara é sobre o poder de escolha. E ela segura na nossa mão e nos informa que o problema, a aberração em si é o racismo e não a gente. Ela segura na nossa mão e nos mostra como a gente consegue caminhar de forma firme, entendendo que a gente precisa sim ser combativo, mas sempre com muita generosidade para a nossa imagem, para a nossa potência, para o nosso corpo, com muito alto amor e preservação das nossas infâncias. Brincar é poder.